Como é que vocês estão? Doidos para voltar às aulas, não é? Eu também, viu? E é verdade, viu? Gente, vocês fizeram o resumo do A Origem Segundo os Munduruku, que é justamente a aula de literatura. E o nosso livro é este aqui. Viu? Então, a primeira parte do capítulo 3 era para vocês fazerem o resumo na aula passada, lembram? E era para vocês fazerem o resumo de toda essa parte, da página 33 até a 38, que era sobre a origem dos mitos no Amazonas, dos índios no Amazonas. Vocês lembram que a gente está estudando sobre os mitos indígenas e africanos? Então, nós vimos a parte indígena, lembram? E aí nós vamos ver agora a origem segundo os Iorubá. E aí nós deixamos a parte brasileira e vamos nos transportar lá para a África. Tá bom? Todo mundo prepare o seu cinto de segurança e nós vamos aterrissar lá na África. E aí, assim como na mitologia, no mito dos índios, a tradição Iorubá, que é a tradição africana, é a que deu origem à nossa terra. Vocês viram que aquelas dois personagens dos índios que criaram as pessoas que foram até o centro da terra, depois trouxeram. Agora aqui, a origem da terra, ela foi colocada justamente foi tirado da imensidão que ficava embaixo do Orun, que era um espaço celestial em que morava Olodumaré. Então, os nomes são muito meio assim complicados para a gente falar, que era o ser supremo e criador. E os outros ajudantes dele são os orixás, que eram seres primordiais, assim como os auxiliares deles, né? Então, sempre que se queria sair de Orun e visitar a terra, bastava descer por cordas de teia de aranha que se traçavam e formavam pontes que ligavam os dois lugares. Então lá, lembra que o do índio era aqui embaixo, na terra, no centro da terra. E os orixás, a parte do Orun, era lá em cima. Então era feito teia de aranhas. E essas teias de aranhas, elas ligavam até a origem da terra. Viviam juntos com Olodumaré no Orun, o Oxalá e a Orunmila, entre outros orixás, né? Bem como o Agemon, o criador de confiança de Olodumaré, e que tinha a forma de um camaleão. Vocês sabem como é o camaleão? O camaleão é aquele animal que, dependendo do local, a área onde ele está, ele fica naquela cor. Para ver, essa semana, terça-feira, eu vou levar minha irmã lá no Sara para fazer um exame e lá tem vários camaleões andando assim, né? Tem hora que tem, o rapaz disse que tem hora que eles entram nos consultórios. O médico está consultando, aí passa o camaleão lá, andando, né? E uma hora ele estava verde. Por quê? Porque ele estava na grama. E aí, quando ele passou para embaixo de uma árvore, que era a sombra dela, ele ficou com a parte escura, um marrom bem escuro. E aí, depois ele saiu, foi lá para o lado onde tinha umas tábuas, aí ele ficou marrom. Então, o camaleão, ele mudava de cor. E aí, esse orixá, ele tinha a forma de camaleão. Dá para vocês entenderem o que ele fazia, né? Ele mudava de forma, mudava de cor, em conformidade com o local onde ele estava.
Na parte de baixo vivia Olocum, a divindade feminina que governava as águas e os pântanos selvagens da superfície terrestre. Então vejam, aqui o ser supremo, o Deus supremo masculino vivia lá em cima e a feminina vivia a terra. Vocês já ouviram falar quando algumas crenças, algumas religiões, algumas pessoas dizem a mãe terra, principalmente o pessoal ligado à natureza, eles vêm justamente dessa origem, que a terra é que faz gerar, a terra é que faz nascer, é da terra que brota tudo. Então é como se fosse assim, uma mãe que dava tudo para as pessoas. E aí, certa vez ao descer do Orum, que era o local lá celeste onde eles estavam, ao observar a terra, Oxalá achou que faltava algo naquele espaço, como por exemplo, algo que trouxesse vida e animação, já que o ambiente era muito desolador. Tinha terra, mas faltava quem? Faltava o quê? Faltavam as pessoas, faltava o ser humano. E aí o Oxalá, ele veio e teve a ideia de criar as pessoas, de fazer com que aquilo fosse tudo povoado por pessoas. Essa ideia parece muito com a nossa ideia cristã, não é isso? Quando Deus fez o Éden, criou o Éden, que tem lá na Bíblia, e depois criou o homem e a mulher para administrar. Vocês lembram, sempre quando eu estava falando sobre as lendas, vocês lembram que eu disse que as lendas, as pessoas criam para justificar algum fenômeno da natureza ou alguma forma de criar uma história sobre aquele acontecimento, aquilo que estava acontecendo. Vocês veem que, por exemplo, quando você vê o Thor no Odin, ele bate o martelo, então faz o que? O trovão. E aí, era justamente essas explicações. E aí, o Oxalá começou justamente a criar, a fazer da superfície da terra um local onde pudesse habitar aquelas pessoas, habitar os seres que eles estavam criando. E aí, essa é a origem da criação do mundo, da criação de todo mundo, dos africanos. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar fazendo a leitura e fazendo um resumo. Dentro dessa parte, que vai ser da página 39 até a primeira parte da página 45. E aí vocês vão ver que tem a parte, ele vai tratar sobre a origem do homem e vai tratar sobre as comidas. E você vai ver que algumas comidas, elas são oferecidas a esses deuses. Então, quando vocês veem no Egito, que vocês já deram no Egito, que eu estava vendo com a tia Emily, que eles faziam o quê? Eles faziam a imagem do Deus e botavam aquelas comidas que o Deus gostava, não é isso? Da mesma forma, é justamente as iguarias que nós temos hoje em dia. E uma bem conhecida nossa é o acarajé, né? O acarajé, diz a história que o acarajé, quem deu a receita foi justamente o Oxalá. Ele deu aquela receita e todas as pessoas, mas ele só deu para os homens, né? Primeiramente só foi para os homens. E aí esses homens faziam essa receita e dedicavam a ele. E eles queriam o quê? Eles queriam, para vender, para ter uma boa venda,
eles dedicavam o primeiro acarajé que eles faziam, eles dedicavam a orixá, a orixá. E o orixá pegava aquilo e dava boas vendas a ele. E aí vocês veem, no livro de vocês tem justamente o desenho dessa parte. Hoje em dia não, você já vê mulheres fazendo, não é? Que foi uma luta grande para elas conseguirem, porque a parte dos terreiros de Umbanda, eles não queriam dar esse privilégio, essa coisa para as mulheres. E aí também você tem as promessas do Oxalá de auxiliar todos os necessitados, os adeptos da religião, e aí nós temos a origem dessa religião afro, né? Afro, que é a Umbanda, que é a Quimbanda, que é a Macumba, que é a gente mais conhecida, não é? Então essas é mais dada de origem africana, assim também como o efeito das bebidas alcoólicas. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o resumo e, olha, o resumo, gente, o resumo que vocês estão fazendo, faça no caderno, deixa no caderno para vocês estudarem, viu? Então, esse é o segundo resumo, a origem segundo Iarubá, viu? E esse eles vão colocando. E tem também, quem já ouviu falar na Iemanjá? Muito bem. A Iemanjá, é o orixá, na mitologia Yorubá, é filha de Olundu. E ela tem a aparência da Virgem Maria. Por quê? Porque os africanos, quando eles estavam adorando, fazendo seus cultos, os portugueses viam e reclamavam. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram as imagens dos santos católicos com o nome dos santos dele. Então, quando eles chegaram assim, vocês estão adorando a Iemanjá, não, aqui é Nossa Senhora. Vocês estão adorando outra, não, aqui é São Jorge. E aí eles iam botando o nome dos santos igual ao nome dos católicos, viu? Então vocês vão fazer esse resumo, faz no caderno, faz na sequência, como eu disse, um caderninho um lado só para a literatura, porque aí você vai fazer o resumo, lê o livro e faz o resumo do livro. Não é propriamente do que eu falei só algumas partes do que está no livro. E aí na próxima aula, porque esse conteúdo dele é muito grande, então vocês vão fazer na próxima aula o outro resumo, que é justamente para terminar essa parte. Tá ok? Além disso, tem o exercício do primeiro capítulo, que já está no Zap, viu? E eu vou botar a resposta do segundo capítulo, tá ok? Até o nosso próximo encontro.